Olá pessoal, tudo bem? Tenente Coronel Kleber, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu estou aqui com um grande amigo meu aqui, o Felipe Trindade, da Know-How. E a gente veio bater um papo com vocês aqui. Eu trouxe o Felipe aqui, porque o Felipe ele é um empreendedor, é um grande empreendedor aqui, um garoto novo, que está começando um projeto muito bacana aqui em Campo Grande, que eu acho que interessa para muita gente, não só na parte empresarial, na parte do empreendedorismo das pessoas, mas também na vida pessoal, né? De ter foco, objetivo, de correr atrás dos seus objetivos, de chegar a um resultado realmente bom na vida das pessoas. Felipe, obrigado por você ter vindo aí, cara, atender aqui. O pessoal vai gostar muito de ter esse papo com você. Me fala um pouquinho a respeito da Know-How, cara. Que empresa é essa Know-How? O que vocês fazem? Qual que é o objeto de vocês, o propósito de vocês aí? Cara, vou te contar como começou e como é que surgiu, né? A Know-How ela surgiu de uma dor nossa, né? Em 2015 eu estava morando em São Paulo, aí teve o impeachment, né, da Dilma e o Brasil ficou estremecido, né? Então eu tive que voltar para Campo Grande, muito contra gosto, né? Por conta que São Paulo é onde aconteciam os grandes eventos, né? E de estar conectado a um ecossistema onde acontece tudo no Brasil, os grandes empresários, os grandes treinamentos, os grandes eventos, tudo em São Paulo. E acabei que ficando incomodado, né, de querer fazer alguma coisa, né, de trazer alguma coisa para Campo Grande e não ter que ficar só me deslocando para São Paulo. E aí foi o primeiro estalo, né, que deu na gente de querer fazer alguma coisa. E aí eu vim reunir com meus amigos, que são os meus sócios, falei, galera, vamos fazer um evento aqui em Campo Grande, chamado Conadê, e a gente falou, a gente nunca fez evento, como é que a gente vai fazer? Custa muito caro. Eu falei, olha, a gente vai fazer isso usando a nossa rede de relacionamento e vamos pedir apoio para todo mundo que a gente conhece. E aí em 50 dias nós fizemos o primeiro evento, isso foi em novembro de 2017, e a gente botou 1000 pessoas, veio o Robson Shiba, e aí a gente descobriu um mercado muito grande, que as pessoas tinham uma demanda reprimida de querer frequentar esse tipo de evento em Campo Grande. Então foi o primeiro estalo nosso. Então foi numa dor, propriamente de nada acontecer em Campo Grande, a gente querer criar aqui alguma coisa para fomentar o empreendedorismo, né? E aí após o evento, Kleber, eu fui para o Vale do Silício, isso aí em 2017 para 2018, fiquei uma temporada no Vale. Eu sempre fui muito curioso para saber o que acontece no Vale do Silício, que as maiores empresas do mundo, as maiores mentes do mundo estão dentro do Vale. Eu sempre fui curioso para saber o porquê. E aí eu caí de cabeça no Vale, fiquei uma temporada lá com a minha namorada. E aí a gente pegou e frequentou alguns clubes de empreendedorismo, foi entender um pouquinho da história do Vale do Silício. E aí a gente entendeu que o Vale é o Vale por conta de uma cultura de cooperação entre empreendedores, de atrair as maiores mentes do mundo. Então o Vale começou com os professores de Stanford que incentivavam os seus alunos a abrir empresa e a cooperarem entre si, a criar grupos de empreendedores para debater as melhores práticas de empreendedorismo e práticas empresariais. Foi assim, aglutinando pessoas jovens, né, e que foram surgindo ideias e criou-se um ecossistema, e desse ecossistema criou-se uma cultura de cooperação entre pessoas, de criar empresas, né, e por isso que o Vale virou o Vale do Silício, isso na década de 70. E quando eu fui para o Vale, eu fiquei muito impactado, né, com essa cultura de um ajudar o outro, de valores, as pessoas que buscam prosperar em conjunto. Eu falei, cara, isso é fantástico, vamos levar isso para o Brasil, para Campo Grande, porque no Brasil a crença sobre dinheiro, sobre empresariado, que é um explorador, que todo mundo é mau, que todo mundo quer passar a perna um no outro, e eu sempre fui contra isso, né? Eu sempre acreditei que existem pessoas boas e pessoas ruins no empreendedorismo, né? E assim é em qualquer lugar do mundo, né? Políticos bons, políticos ruins. E aí eu trouxe, né, essa ideia para o Brasil, adaptei para o modelo brasileiro, para a nossa cultura, e aí a gente começou, né? Criamos um clube de empreendedorismo, ligando para as pessoas. De repente a gente inaugurou um clube com 80 pessoas, isso já era o ano passado, em março do ano passado, e as pessoas foram entendendo a cultura. De repente esse grupo foi para 300 pessoas. E aí a gente acabou criando uma empresa, né, uma startup, né, que hoje é um modelo de negócio. E aí de repente a gente criou um evento para 2000 pessoas, que veio o vice-presidente da Disney, foi um dos maiores eventos em formato de experiência do Brasil. E as coisas começaram a acontecer numa velocidade, de repente a gente estava impactando a vida de milhares de pessoas.
De repente a gente virou uma referência por conta do trabalho de conectar pessoas com os mesmos propósitos, de trazer conteúdo de ponta, conteúdo que transforma e as pessoas fazerem negócio entre si. Então acabou virando um business gigante, né? Uma startup de 1 ano com valuation de 3,5 milhões e a gente começou cada um com R$ 1.250 usando a nossa rede de relacionamento. Então a gente não sabia que isso ia acontecer, sinceramente eu achei que ia fazer um evento e ia ficar por isso. Ia ficar isso, né? Enquanto você tem um evento, é um evento, não é uma empresa, né? A empresa ela tem que ter equity, ela tem que ter faturamento mensal. E aqui em Campo Grande, assim, o pessoal não conhece muito, mas aqui em Campo Grande não tem muito esse negócio de evento, né? Não. Eu estava falando com o Felipe antes aqui, o evento que eles fizeram ano passado, participei do evento, o evento é realmente grande e assim, inédito aqui na cidade. E se vocês prestarem atenção, o cara começou a empresa dele com R$ 1.250. R$ 1.250. Hoje a sua startup está valendo em torno de 3,5 milhões. 3,5 milhões. Você vê aí como é que funciona, né? 1.250 se transformou em 3,5. Mas tem uma coisa que você falou aí que eu achei muito bacana, tanto desse exemplo lá do Vale do Silício, quanto que você começou a falar que começou a ligar para as pessoas, falar que tinha um clube e movimentar as pessoas. Você começou a pegar a sua rede de relacionamento. Perfeito. E essa sua rede de relacionamento que deu a estrutura, que na verdade é a sua empresa, é basicamente a sua rede de relacionamento. Rede, né? O que eu entendi? O que é essa? O que você tem a dizer assim, sobre a importância dessa rede de relacionamento, de network, de estar próximo das pessoas, esse contato? O que você pensa sobre isso? Network é tudo. Eu entendi o jogo das relações humanas, né? Então, quando eu tive a minha primeira empresa, eu achei que eu precisava só ter um bom produto e um serviço, que era um diferencial. Ter um bom produto ou um serviço, um bom serviço é obrigação, não é diferencial. Às vezes você pergunta, qual que é o seu diferencial? Eu tenho um bom produto, um bom serviço, cara, isso é obrigação. Então, quando você vai empreender, eu achei que primeira coisa, eu ia ficar rico com uma empresa. Não é assim, não funciona assim as coisas, né? Mas é quando você não sabe o que é o empreendedorismo e como funciona, você acha que é assim. Você tem mais aquele espírito aventureiro, exatamente, do que propriamente é regra. E aí, como você vai frequentando, você vai conhecendo grandes empresários, você vai tendo a oportunidade de entender como eles pensam e como é que funciona o jogo, né? Então, quando eu entendi o jogo, que no mundo tudo é rede de relacionamento, a igreja é uma rede, é rede de farmácia, que os maiores empresários do mundo, eles fazem redes, né? Você pega a Zara, Riachuelo, tudo é rede de escola de inglês, a WhatsApp, que os milionários e os bilionários fazem rede. Quando eu entendi isso, e entendi que eu precisava não ser um ótimo empreendedor, eu precisava ser muito bem relacionado, porque o empreendedorismo está ligado a habilidades técnicas e habilidades comportamentais. Técnicas é o que? Você entender de gestão, de processos, vendas, marketing, e as habilidades comportamentais, liderança, vamos falar coaching, programação neurolinguística. Então, quando eu entendi que eu não precisava ser bom em tudo, mas ter pessoas que eram boas em vendas, em marketing, em gestão, em processos, na parte financeira, em planejamento, e eu ser o cara do relacionamento, eu falei, bom, o caminho é por aqui. Entendi. Porque eu conhecia muita gente boa na parte técnica de empreendedorismo, mas o cara não conseguia ter o resultado. E como que eu, pior aluno da escola, consegui construir uma empresa de 3,5 eu não sei mexer no Excel, cara. Aprendi agora a colocar as letras e mudar de cor. E aí eu entendi que o quê? Primeira coisa, eu tenho que ser um cara que sabe vender. 80% de qualquer negócio é venda. E segundo, ser um cara extremamente bem relacionado. Quando eu entendi tudo isso e eu comecei a focar no que eu faço de melhor hoje, que é o quê? Criar conexões. Então hoje, os grandes eventos, né, essa rede de relacionamento que a gente criou, me proporciona estar perto dos maiores empresários do Brasil e a nível mundial. E o fato de eu estar perto, respinga o quê? As oportunidades ainda. E aí o jogo grande acontece. Então eu criei uma teoria chamada de ecossistemas. Existem ecossistemas de milhares, pessoas que faturam milhares, um grupo de pessoas, elas pensam, se comunicam e agem da mesma forma. Existem os milionários, eles pensam e agem, se comunicam de uma forma, e os bilionários que estão no topo da pirâmide, eles pensam e agem de uma forma. E quando você entende que eles não, quando você entende os ecossistemas, você vê que eles não estão vendendo produtos e serviços apenas, eles estão trocando o quê? Relações.
entendeu? Então, quando você entende que as pessoas não compram produtos e serviços, elas compram histórias e relacionamento, você entende o jogo, né? Então, o que dá sustentação a essa pirâmide social é a psicologia social, o comportamento das massas. E todo grande empreendedor desses bilionários, eles entendem de sociedade. Entenda de pessoas, fique milionário, e entenda de sociedade, fica o quê? Bilionário. Esse é o jogo. Então, eu estar perto desses caras hoje, através da minha empresa, me proporciona um conhecimento absurdo. De uma hora de bate-papo, eu tenho um insight e falo, cara. E eu vou te falar mais uma coisa, o quanto é importante conexões. Quantos cantores de bar você conhece que cantam bem, melhor do que as pessoas que são famosas? Vários. E por que esses caras não explodem? Não conseguem ficar famosos? Ficam a vida inteira tocando num barzinho. Simples. Ele não está conectado num ecossistema aonde as coisas acontecem. Então esses grandes produtores, esses grandes empresários que investem na carreira de um cantor, eles frequentam um ciclo social. Perfeito? E você tem que achar alguma forma de estar no meio do ciclo social deles e buscar criar uma conexão. O cara não vai lá no barzinho, né? Não. Tomar cerveja e comer toicinho de porco lá. Ele tem um ciclo social. E você precisa aprender a entrar nesse ciclo social gerando valor para essas pessoas. Não é assim, eu vou lá e vou entrar no ciclo social de um bilionário. Não, ele não vai deixar você entrar. A não ser que você entenda as regras do jogo. Qual que é as regras do jogo? Você gerar valor para essa pessoa, ajudar ela de alguma forma, não sei, aí teria que ter uma leitura, você ver como é que você pode agregar valor para essa pessoa. A partir do momento que você agrega valor para essa pessoa, 1, 2, 3, 4, 5 vezes, ela vai deixar você frequentar o ciclo social dela. E aí você acaba estreitando esse relacionamento e depois vão surgindo as oportunidades de negócio, de uma eventual sociedade, ou enfim, um mundo de oportunidades. É assim que é o jogo das relações humanas, né? Então é o que? É o poder das conexões. E depois que você pega a chancela de um grande empresário deles e ele começa a te indicar para outros empresários, pronto, cara, você não precisa de mais nada, entendeu? Tá feito a sua... Tá feito. Então foi assim que a gente virou sócio do ex-vice-presidente da Disney, né? Hoje a gente tem uma sociedade com ele na questão de educação corporativa no Brasil. Ele veio para o nosso evento, estreitamos o relacionamento, fui para os Estados Unidos, enfim, criamos uma amizade e depois começou a surgir o que? Os negócios. E aí uma coisa liga a outra. E quando você está conectado com pessoas de alto valor social, quem está no topo da pirâmide social, cara, o mundo fica pequeno, né? Então você consegue chegar em qualquer pessoa do mundo, você está a 6 graus de qualquer pessoa do mundo. Quer ver um exemplo? Eu fui dar uma palestra em Sorocaba e eu fiz uma brincadeira com a plateia. Eu desafiei a plateia a acreditar que eles estavam a 3 graus do presidente dos Estados Unidos. Qualquer pessoa da plateia, tinha 1000 pessoas lá, estava a 3 graus de distância do presidente dos Estados Unidos. Ninguém acreditou. Aí eu mostrei como. Muito simples. Tem eu sou um hub de pessoas, eu estou conectado em vários ecossistemas. Então se eu quiser chegar no presidente, tem a Joyce Hasselman, perfeito? A Joyce Hasselman chegou no Bolsonaro e no Bolsonaro no presidente Trump. Então qualquer pessoa da plateia que estava assistindo a minha palestra estava o quê? A 4 graus. 4 pessoas. Conectado com você, que tem a conexão com a deputada, que é a líder do presidente, e aí chega o telefone pessoal do presidente. E como é que eu chego no presidente Trump? É muito simples, eu gero valor para a Joyce, depois eu gero valor para o presidente, estreito o relacionamento, e aí depois eu peço um favor. Porque eu já ajudei ele, então é bíblico isso, né? Você dás e recebereis. Então é assim que funciona o jogo, e as pessoas acham que é uma fórmula mágica, que eu faço as coisas, não, é leitura de cenário, eu me tornei uma pessoa, para as pessoas quererem se conectar com você, Cléber, você precisa ser interessante, perfeito? Então você tem que trabalhar o que? O seu marketing pessoal, aquela história que a sua mãe fala, pô meu filho, diga com quem tu andas que eu te direi quem é verdade. Você anda com gente de sucesso, a percepção de valor das pessoas de fora é que você tem sucesso. E você passa a ser o quê? Ser interessante. E você tem que ter conteúdo. Então, nos últimos 2 anos eu venho o quê? Me transformando numa pessoa de conteúdo e me aliando com pessoas de sucesso. E a percepção que as pessoas têm de mim é que, pô, ele é muito bem sucedido, porque você está no meio e a imagem de sucesso ela vale mais que o sucesso em si. Entendeu?
Então, quando eu entendi tudo isso, e hoje as minhas relações são só com pessoas de sucesso, porque águia voa com águia e pardal com pardal, né? Então você não pode perder tempo. Quando eu entendi isso, enfim, a minha vida mudou, um mundo de oportunidades. Eu estava lá almoçando com o ministro, com o presidente da República, com os maiores empresários do Brasil, e eu, um jovem na startup, né? O garoto do interior aqui. Tinha um que tinha 40 mil funcionários, o outro que era o dono da van com 20 mil, aí tinha um Apolinário da Polishop com 15 mil e eu com 10, entendeu? E quando... Começa, para chegar a 20 mil tem que começar com 10. Né? Então quando você vai vendo a dinâmica de como é que funcionam as redes, as conexões, você entende que você não precisa ser o melhor vendedor, o melhor cara do marketing, você cria uma equipe para isso e você foca nas conexões, entendeu? Que é criar as grandes oportunidades. E aí você começa a entender o jogo, de criar valuation na empresa, você tem que ter capilaridade, você tem que ter crescimento exponencial, e aí você vai entendendo como é que funciona o game, né? Então é isso que eu entendi de um ano para cá e venho praticando o processo dia a dia e aí a gente vem tendo esses grandes resultados. E é nesse pouco tempo, de um ano para cá, né? 8 anos de porrada, para entender o jogo. Para entender o jogo, até então eu tenho minhas outras empresas, elas têm um faturamento legal, mas elas não me proporcionavam tudo isso, entendeu? Tem muita gente que fatura muito mais que eu, tem gente no público que fatura 50, 70 milhões por ano, mas os caras, eles falam, pô, como é que você consegue fazer tudo isso com uma empresa pequena? Cara, convicções, entendeu? Então, cara, eu conscientizo hoje as pessoas na minha palestra para entender o jogo das relações sociais. Porque ser bom não é o suficiente. Você precisa ser diferente. Você precisa estar bem conectado. E é isso que vai te diferenciar na vida. Senão você vai ser um eterno cantor de barzinho. Nada contra. É até bom, é até legal ele. É até legal ele, mas vai ficar ali. Vai ficar ali, cara. Entendeu? Então, é isso que eu venho fazendo, é isso que eu venho conscientizando as pessoas. E elas ficam assim, extasiadas quando elas veem o quão perto das oportunidades elas estão. Só que elas não enxergam porque precisa alguém para chacoalhar. Cara, o caminho é por aqui, entendeu? Pessoal, isso aqui é uma aula de... Isso aqui vale, se você for para São Paulo e frequentar um curso, isso aqui vale uma grana danada se você tiver que pagar isso aqui. Com certeza. Informações desse tipo, os caras não trocam ideia, assim, isso vende e gera um comércio realmente muito grande. Ô Felipe, pra gente encerrar, cara, o que você acha do governo aí? Do governo Bolsonaro, não só, mas das propostas. A sua expectativa para daqui aos próximos 3 anos, 5 anos, com relação ao empreendedorismo aí, os empresários? O que eu vejo, né? Meu pensamento é muito de economia liberal, né? Eu morei muito tempo nos Estados Unidos, eu brinco que eu sou um brasileiro americano, né? Meu modelo de mundo é muito do americano, um modelo de deixar um território fértil, uma economia liberal para o livre comércio, para o livre mercado, para o empreendedorismo explodir. Os Estados Unidos é o que é, não é à toa. Goste você ou não, é uma economia livre e por isso que é a maior potência do mundo, né? Então, dos últimos, desde 1988, né, o Brasil nunca teve um governo capitalista. Esse é o primeiro, desde a época de Sarney. Fernando Henrique, Sarney, Collor, era tudo social-democrático, né? Que é a galera do centro. Então esse é o primeiro governo brasileiro, tá? Com políticas de livre mercado, perfeito, e capitalistas, perfeito? Então eu entendo que as reformas que foram apresentadas no Congresso, assim que forem aprovadas, o Brasil vai decolar e vai explodir. Então nós estamos criando uma disruptura com um modelo cultural e mental de gestão de 30 anos de democracia, perfeito? Onde vai doer um pouco, porque na maioria da cabeça da população brasileira, né, da população mais humilde, ela entende que o Estado tem que resolver a vida dela, né? E não é isso, é o contrário, né? Óbvio que o Estado tem que deixar um solo fértil, mas quem tem que resolver plantar é você. O papel do Estado é de arar a terra e deixá-la fértil, né? E você tem que ir lá plantar e fazer um manejo para ela começar a florescer. Então, eu acho que o Brasil já começou, né, nos últimos 3 anos aí, essa disruptura e a população está dando as respostas às ruas. Então, na minha visão de empreendedor, aprovando as reformas, a diminuição do Estado, com as reformas aprovadas, entra dinheiro
estrangeiro no Brasil. A economia explode, cria-se mais empregos, cria-se mais empresas. Então, precisa ser feito e quebrar essa disruptura com o modelo antigo, cultural, de o Estado tem que resolver o problema de todo mundo. Não, ele não vai resolver, ele não consegue resolver o problema de todo mundo. Agora, ele tem que deixar os territórios férteis e a população brasileira criar uma mentalidade mais de protagonista, né? De você ser o herói da sua vida, né? E não esperar que alguém te salve, mas isso precisa ser implementado no modelo de educação brasileiro. O modelo de educação brasileiro é o quê? É um modelo burro, de acúmulo de informações que não serve pra porra nenhuma. A verdade é, eu fui vítima do modelo, fiquei 7, 8 anos de recuperação na escola, não serviu para nada, eu precisava aprender a ler, escrever, adição, subtração, divisão, multiplicação. É o essencial, cara. Acabou. Entendeu? Mas viver a sua vida, produzir, a escola não ensina. Não ensina isso, ela ensina desde o início, te doutrina que o Estado tem que resolver a sua vida. A faculdade também é uma coisa, eu também fiz um outro vídeo e falei alguma coisa assim. A faculdade ela é muito boa, ela ensina, mas ela ensina técnicos. Os professores são técnicos. Ela ensina técnico, ela não ensina o cara a ter o cliente, a captar o cliente, a ter esse relacionamento que você falou, ela não ensina isso, infelizmente. Se só o técnico fosse bom, qualquer professor de matemática com doutorado, com mestrado, tava bombando. E infelizmente você vai entender isso quando você está com 30 anos. E olha lá, tem gente que não passa a vida inteira sem entender. Né? Então eu achava que eu tinha que ser um cara extremamente técnico, não precisa, né? Só que você chegar a isso numa faculdade, numa escola, usando essa linguagem de uma maneira disruptiva, é você chacoalhar o sistema de crença, a estrutura de todo mundo, né? Então é porque você cresce, as pessoas te doutrinam que é assim, assado, e morra, pague boletos e tenha uma carteira assinada. Né? Eu acho que a faculdade, ela é muito boa, ninguém está falando para ninguém fazer faculdade. Muito pelo contrário. Eu fiz faculdade e tal, mas eu acho que a faculdade é assim, você não deu certo em nada, vamos supor que não deu certo em nada. Em último caso, você tem o seu ofício que você aprendeu na faculdade, você pode arrumar um emprego, qualquer coisa. Então, em último caso, por exemplo, você tem o seu diploma que vai te ajudar em alguma coisa, né? Mas ela não te prepara para ter essa noção que o cara está falando aqui, esse relacionamento, essas conexões todas. Ela, infelizmente, ela prepara para você conhecer o técnico. Te dá um dado. Quando você sai da faculdade, você sai com o mesmo conhecimento que uma turma de 100 alunos sai. Então você sai com um conhecimento que é commodity. Isso. Quando você tem um conhecimento que é commodity, você vai ter o resultado que todo mundo tem. Infelizmente. Essa é a verdade. Entendeu? E vou te dar um dado. As empresas nos Estados Unidos, no Vale do Silício, né, que eu uso muito como referência, que é o quê? O maior polo do empreendedorismo mundial, e as maiores mentes estão lá. Elas já não estão mais buscando recrutamento de funcionários por competências técnicas. Elas estão olhando o quê? Habilidades comportamentais, que valem muito mais. Porque competência técnica, você aprende, você senta ali a bunda e aprende a mexer no Excel, a virar um programador de TI. Agora, habilidades comportamentais, você não aprende na escola. Isso aí é no dia a dia ou se você fizer um treinamento, né? Então, isso que está sendo mais valorizado hoje. Habilidades comportamentais, entendeu? Eu não tinha habilidades técnicas, eu tinha muito mais habilidades comportamentais, que é de fazer muita coisa de maneira inconsciente. Hoje, construí um negócio, né? Tenho 3 empresas, e aí agora que eu tenho que melhorar minhas habilidades técnicas, o que é? Gestão, eu preciso ser mais empresário. Processos, métricas, indicadores, entendeu? Só que quando eu comecei a empresa, eu não precisava disso. Eu era mais um empreendedor, o cara que lá, vendia, fazia as coisas, entendeu? Criava. Mas hoje o meu negócio exige que eu seja mais empresário, que eu trabalhe mais a minha área técnica. Ou terceirizo para um sócio ou para uma outra pessoa. E continuo fazendo, tem várias opções, né? Mas assim, quando você entende empreendedorismo, Cleber, você começa a entender os grandes empresários, os bilionários, quem está... Eu falo que você tem que ouvir quem tem resultado, o resto é conversa. E aí você vê que quebra-se muito paradigmas quando você entende o jogo. E aí você entende também que todo empreendedor tem problema. Se sua empresa fatura milhares, o seu problema é de milhares. Se sua empresa fatura milhões, você tem um problema de milhões. E se você fatura bilhões, o seu problema é de bilhões. Só vai mudar o tamanho do problema. Então não ache que se você começar a faturar muito, vai resolver os problemas. Ó, uma analogia que eu gosto muito é o seguinte, que o dinheiro, ele é apenas
vamos fazer uma brincadeira, ele é um lubrificante da vida, você sai escorregando pela vida, mas isso não significa que você não vai ter problema. Ele faz parte, e o empresário, ele é feito para resolver problema, seu e dos outros, né? Primeiro dos outros, depois você resolve o seu. Então é que as pessoas têm uma visão muito romântica do empreendedorismo, né? É óbvio que você impacta com a sua empresa uma sociedade, a vida de muita gente, isso é muito legal, faz parte, mas se a sua conta não fechar, você vai quebrar. Tem que pagar os boletos, né? Tem que pagar os boletos, tem que pagar funcionário. Então, o que vai fazer você aguentar todo... A gente trabalha muito, né? A dor, tem dia que você está cansado, tem dia que está dando problema, tem dia que não dá nada certo. É você encarar isso aí com uma lição, cara. Entendeu? É o seu porquê, né? É o seu porquê. Um exemplo que eu dou muito sobre marketing é pegar a Apple, né? O que leva um monte de gente a ficar na fila acampando quando vai lançar um celular. Para pegar a primeira, né? Para pegar o primeiro. Aí você olha a Samsung e ninguém acampa lá na loja da Samsung. Mas por quê? Porque a Apple ela comunica o porquê dela, que é de quebrar o status quo, de pensar diferente. A Samsung comunica o que ela faz, que é um celular que tem a tela, assim, assado. E você conhece o dono da Samsung? Não, nem sei quem que é. Agora, eu só tenho o aparelho Samsung. E o Steve Jobs? Steve Jobs todo mundo conhece, né? Aqui, ó. Faz a gente botar ele na parede. Um ícone, um lifestyle, né? Um modo de pensar. Então transcende simplesmente de um produto e passa a ser parte do seu DNA, uma marca. Né? Então é mais ou menos isso. Isso é um pouquinho de marketing. Bacana, pessoal. Ó, ensinamento aqui que de graça para você, que vale muita grana por aí. Felipe, obrigado, cara, por você ter me atendido aí. Tá na hora do almoço, vamos almoçar agora. Mas valeu mesmo aí a sua disposição aí. Faz tempo que a gente tá marcando essa conversa, mas deu os contratempos aí. E conforme for, tiver outro tempo, a gente vai batendo outro papo. Vamos, com certeza. E até falar para você também aparecer aqui na Know-How para falar um pouquinho sobre liderança. Vamos bater papo. Vamos combinar um dia para você vir aqui e compartilhar com a galera. Fechou? Beleza. Obrigado. Obrigado, hein? Pessoal, valeu, fé na missão. Até mais.